Bom, galera, indo aqui para formação profissional em computação, não sei o que, né? É o meio de se classificar a linguagem de programação baseada em suas funcionalidades. A gente pegou lá que tinha quanto às funcionalidades, né? Eu lembro que a gente falou que tinha um nível, né? Baixo, nível baixo e alto, primeira, segunda, terceira, quarta geração, sendo que a primeira geração a gente só tinha aquelas linguagens de praticamente linguagem de máquina, né? De baixo nível. O alto nível são as mais fáceis, né? Então, a A já fica estranha. Linguagens de programação é o meio de classificar linguagens de programação? Não. Desenvolvimento de software é o meio de... Não. Ciência de dados é outra coisa também, não. E programação orientada a objetos é o jeito que você faz lá da linguagem C, da Python, né? Também não. Só ficou o paradigma de programação. Eu coloquei isso lá no meio dos slides. Não vou colocar aqui para não estender muito o vídeo. 2. Dado o código Python abaixo, identifica o propósito dessa função. Então, ele está abrindo um arquivo com o arquivo CSV, né? Aí ele lê o nome do arquivo e põe um delimitador vírgula, né? E aí, for whole, né? A gente até conversou ontem a respeito disso, né? Whole seria você pegar uma linha no CSV header, né? Imprimir, whole 0 mais a vírgula, mais 1, mais a vírgula, mais o whole 2, mais a vírgula, mais o whole 3. Então, eu teria aqui, na verdade, 1, 2, 3, 4. Então, a gente teria 4, né? E criar um arquivo, não, ele está imprimindo, né? E aqui, se você perceber, é reader. Então, ele vai ler um arquivo. Criar arquivo, calcular tá fora. Imprimir todas as linhas de um arquivo de texto. Bom, independente da formatação, não. O arquivo tem que ser CSV. Então tá fora. Ler o arquivo separado por vírgulas, palavras, delimitador, vírgula. Ler o arquivo que representa uma tabela com 4 colunas separadas por vírgula alternativa de dado. Né? Ele vai ler linha a linha no for, né? no whole, e vai separar em 4 colunas. Bom, complete a definição. Vamos lá. Não sei o que, é um esforço temporário, né? Então, se eu encaixar a palavra aqui, software, não pode ser temporário. Com finalidade única, resultado único, possui recursos delimitados. Ciência de dados, também não. Projeto, pode ser. Projeto é um esforço temporário, né? Com recursos delimitados, é o que ele explicou. Engenharia de software, desenvolvimento de software, já não, né? Poderia até ficar entre aí aqui, né? Desenvolvimento de software. Mas o desenvolvimento pode ir mais longe. 4. Os padrões web são documentos que definem regulamento, tecnologias de uso web. Qual o objetivo dos padrões? Esse aqui, no caso, a gente discutiu aí em grupo, né? Definir unicamente a estrutura de página web e especificar se o conteúdo da web deve ser reconhecido como parágrafo, lista, título, imagem. Imitar a forma de recuperação, isso aqui não pode ser nunca. Suportar o acesso e armazenamento de todo mundo de modo transparente. Transferir o processamento para os navegadores do lado do cliente e manter o conteúdo no servidor. Não, o meu computador pode ser um servidor, uma hora. E aqui no caso é a informar os desenvolvedores melhores práticas na criação de sites e sistemas, garantindo aos usuários acessibilidade e confiabilidade. Seriam os padrões web, né? Os documentos que regulamentam. Beleza? Agora isso aqui definir unicamente, né?
Estrutura de uma página web. Não, a estrutura você vai organizar lá, né? Tem que ter o padrão só, né? Que é HTML lá, né? Não dá para ficar definindo outras linguagens. Leia o trecho a seguir. O ser humano, desde os tempos mais remotos, sempre foi fascinado pelo conhecimento do mundo ao seu redor. Além da curiosidade, o ser humano buscou conhecer o funcionamento do mundo como forma essencial de sobrevivência. Com base no enunciado, analisa as asserções. Uma forma de resolver problemas do cotidiano é a observação de ações e tarefas. É, né? De certa forma. E o conhecimento pode estar em situações que utilizamos como padrões, sendo possível encontrar a resolução de que necessitamos. Verdadeiro, né? Isso aqui é do pensamento computacional, né? E a 1 vai. A 1 e a 2 é verdadeira e a 2 justifica a 1. C de casa. Além dos 6, né? Além dos recursos de uma linguagem, podem ser simulados em outra. Entretanto, é preferível usar recursos cujo projeto tenha sido integrado em uma linguagem do que usar uma simulação normalmente menos elegante, de manipulação mais difícil e menos segura. Sobre o tema, analise as asserções. Vamos lá. O aumento da habilidade de uma linguagem poderá garantir uma maior facilidade de aprendizado de outra linguagem. Poderá. É verdade. Se você aprender uma, você pode aprender a outra. Com isso, é possível encontrar conceitos-chave comuns entre as linguagens, facilitando a compreensão e aprendizado mais global. Então, A1, A2 justifica A1. Verdadeiro. 3. Um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que leva à produção de sistema. Existem muitos diferentes sistemas de software e não há um método universal de engenharia de software que seja aplicado a todos. Sobre o tema, analise entre elas. Vamos lá. As atividades principais do processo produtivo de software são muito complexas. Pensar numa produção de um programa, realmente. Cada atividade principal pode ser composta por subatividades que existem para complementar uma necessidade do projeto. Então, pessoal, pensando, pode ser, né? Porque você vai produzir para uma empresa lá, a gente estava até discutindo, né? Sei lá. Então, você vai ter o estoque. O estoque, ele vai ter que lidar com a área aqui de compras. Sei lá, só fazendo aqui um... Posso estar errado, né? E de vendas, né? O dono da empresa, o administrador, ele tem que enxergar tudo. As compras, oh meu Deus, o estoque e as vendas, né? E, e ele, teoricamente, teria que ter acesso a tudo que esses caras aqui estão fazendo. E ele poderia delegar até aqui acessos, né? Ao cara que está aqui em compras, ao cara que está aqui em vendas. Eu posso ter daqui do estoque saída para uma fabricação de alguma coisa lá. E aí aqui eu teria que ter um engenheiro, né? Sei lá, uma pessoa responsável, né? O administrador também teria que dar esse acesso a retirar peças de estoque, né? Esse cara aqui pode solicitar aqui para compras. Então esse processo aqui seria meio complexo, né? Então são muito complexos, né? E a atividade principal pode ser composta por subatividades. Então minha atividade aqui seria fabricar, sei lá, vou colocar aqui fabricar mesa, né? Vamos supor aqui que eu vou fabricar uma mesa. Então o cara de compra tem que me comprar parafuso, ele tem que comprar madeira, ele tem que comprar ferro, né? O cara de vendas ele tem que vender a mesa pronta, ele tem que falar comigo aqui da fabricação, tipo de mesa que eu quero. Então são subatividades, né? Então a 1 e a 2 são verdadeiras e a 2 seria a justificativa da 1, na minha opinião. E é essa a resposta que eles deixaram.
Nos variados cenários do dia a dia, encontramos objetos IoT em acordar durante o dia, nas ruas, cada vez nos deparamos com objetos de Internet of Things, auxiliando na execução de tarefas rotineiras. Bom, portão eletrônico acionado via controle remoto não é a internet das coisas, nem usa, né? Aquilo lá é por radiofrequência. Então, tchau. Um exemplo de automação, dentre os quais encontramos iluminação, aquecimento, B de bola pode ser, controles manuais, isso aqui já chutou o balde, controle manual utilizado por empresa também, controles aplicados a planilhas preenchidas. Não, estamos falando de internet das coisas, não de planilha. Só pode ser a B de bola. Então isso estaria fácil. A partir do momento que essas grandes corporações reconhecem a importância da análise de dados, recursos passam a ser aplicados em operação, marketing direto, direcionado aos usuários, publicidades, avaliações de crédito, ofertados produtos, serviços incoerentes com os perfis de gestão. As propostas. O mercado de trabalho está cada vez mais em busca para pessoas de análise de dados. Por quê? Cada vez mais difícil de encontrar pessoas que detenham conhecimento acerca de sistemas e outros campos como matemática e estatística. Foi o que ela falou durante a aula lá, que o analista de dados ele tem que ter não só conhecimento de análise de dados, como também conhecimento de matemática e estatística. Então a 2 está também comprovando a 1, né? Então a 2 é a justificativa correta da 1, alternativa A. 10. Cientistas de dados examinam quais perguntas precisam ser respondidas e relacionadas. Eles têm perspicácia de negócios e habilidades analíticas, bem como capacidade de minerar, limpar e apresentar dados. As empresas usam cientistas para obter, gerenciar e analisar grandes quantidades de dados. Aqui tem que prestar atenção, grandes, não estruturados. Então os dados estão lá jogados e ele vai ter que analisar, né? Em relação aos que executam dentro do Data Science. Então, identificar uma hipótese relacionada ao negócio para testar, reunir dados e prepará-los para análise. Então, pode estar envolvido com Data Science. 2. Experimentar modelos de baixa complexidade. Acabou de falar que é um monte de dados. Eu eliminaria. 3. Implantar um modelo para uso pontual, ou seja, só agora com dados atualizados. E o que ficou para trás? Não uso mais nada, né? Que eu tenho que, na verdade, o analista de dados ele tem que prever, né? O que o cliente vai querer, né? Essas coisas. Então, o que é só o que ele clica hoje na internet que vale? O que que ele clicou no passado, se eu procurei, por exemplo, um carro semana passada e outro tipo de carro essa semana e outro na semana que vem, ele não vai tentar fazer uma análise disso, né? Vai ser só pontual, né? Então, não. Ele vai tentar me enquadrar na média daqueles. Escolher o melhor modelo e executá-lo com relação aos dados. Ó. Na lista de dados, então a 4. Então, essa é 1 e 4. A internet das coisas funciona por meio de dispositivos e objetos sensores integrados, conectam, tal, beleza. Os projetos de cidades inteligentes estão preenchendo regiões em que o custo de vida é mais alto. Sei lá. Um dispositivo IoT por questões de segurança não pode ser aplicado. Falso. Objetos maiores podem ser preenchidos com outros do mesmo tamanho de IoT. Praticamente todos objetos pequenos físicos ainda não estão tendo. Mentira. Tem um Sonoff, que é uma caixinha pequena, né? É objeto físico pequeno, e você coloca dentro da caixa da lâmpada, dentro do interruptor lá. Esse negócio é pequenininho, você coloca dentro do interruptor para eu acender a lâmpada com o celular. Desenho feio, caramba. Então,
Essa D não é, né? Nem a B. Projetos de cidades estão, sei lá, uma lâmpada pode ser ligada usando o aplicativo de smartphone. É um verdade. Então aí já matou a A, né? Os projetos de cidades estão preenchendo regiões em que o custo de vida é mais alto. Pode ser mais baixo também, sei lá. Certo seria você colocar cidade inteligente em lugares onde você precisa economizar água, essas coisas, né? Bom, com isso terminamos.